Para esse paciente que nós estamos atendendo, nós vamos prescrever um déficit calórico. Então, você já avaliou, junto com esse paciente, os melhores objetivos e caminhar junto com ele para o emagrecimento é a melhor opção naquele momento. Nesse caso, você pode prescrever um déficit calórico de 500 calorias. Existem alguns valores que eu gosto de trabalhar para prescrever esse déficit calórico, mas menos 500 calorias em cima do gasto energético total é uma boa estratégia em boa parte dos casos. Então, digamos que na segunda, quarta e sexta, sábado e domingo, a gente já entendeu que ele gasta aproximadamente 2.500 calorias por dia, prescrevendo esse déficit calórico, uma dieta com déficit calórico de 500 calorias, essa ingestão vai para 2.000 calorias, certo? Menos 500. Terça e quinta, como ele tem um gasto energético maior, essa prescrição seria diferente. Também colocando um déficit de 500 calorias, iria para 2.500 calorias, certo? Exatamente como eu coloquei aqui. Digamos que a gente vai prescrever uma dieta para emagrecimento. Segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, nós poderíamos prescrever uma dieta de 2.000 calorias. Terça e quinta, uma dieta de 2.500 calorias, certo? Eu simplesmente subtraí 500 calorias em cima do gasto energético total dos diferentes dias, chegando a essa conclusão. No caso, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, a minha prescrição seria de 2.000 calorias, terça e quinta, uma prescrição de 2.500 calorias. Beleza? Igor, vamos lá. Você acha que vale a pena prescrever uma dieta específica para cada um dos dias, assim como você fez no exemplo anterior? Sim e não. A gente tem que entender o contexto e principalmente as individualidades daquele paciente. Vamos elaborar, certo? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente pode tornar essa linha de raciocínio, essa linha teórica mais prática? Primeiro exemplo de paciente que nós vamos trabalhar é quando a diferença desse gasto energético não influencia no treino e na saciedade. Exatamente o exemplo que eu dei. Quando, por exemplo, se você colocar a mesma prescrição todos os dias, a mesma quantidade de caloria todos os dias, isso não vai influenciar na intensidade, na qualidade do treino e na saciedade. Vamos ver isso com exemplos. Paciente com gastos energéticos diferentes ao longo da rotina, que pode ser atividade planejada ou não planejada, tá bom? Pode ser um paciente que, como eu falei, tem uma rotina de mais caminhadas ao longo do trabalho em um dia e o outro dia seja mais sedentário, ou aquele paciente que um dia da semana faz musculação, corrida, no outro faz uma natação, no outro não faz atividade física nenhuma, tá? Então, para esse paciente, onde essas atividades elas não têm uma grande diferença entre a intensidade delas, né, e esse paciente ele não sente tanta diferença em relação à saciedade de um dia para o outro, você pode elaborar o mesmo plano alimentar. Como que você vai fazer isso? Trouxe aqui mais um exemplo. Digamos que esse paciente, na segunda-feira, ele gasta 2.500 calorias, na terça, 3.000 calorias, mesma exemplo que eu dei anteriormente, tá? Só coloquei aqui separado por dias. Na segunda-feira, ele gasta 2.500 calorias, na terça, 3.000, quarta, 2.500, quinta, 3.000, sexta, sábado e domingo, 2.500 calorias. Na teoria, como que eu poderia prescrever esse déficit calórico diário para esse paciente? Diminuindo 500 calorias por dia na minha prescrição. Então, na segunda, na quarta, na sexta, no sábado e no domingo, eu prescreveria 2.000 calorias. Na terça e na quinta, 2.500 calorias. Então, essa seria a maneira de realizar essa prescrição dividida por dias. Cada dia uma prescrição diferente. E como que eu posso englobar isso de acordo com as individualidades para tornar essa prescrição mais fácil, mais acessível? Como eu falei, ele não precisa aumentar
nesse caso aqui que eu tô falando, ele não precisa aumentar a ingestão nos dias que gasta mais calorias. Então, por exemplo, se no dia que ele gasta 3.000 calorias, ele não necessariamente sente mais fome, né? Não necessariamente ele tem a necessidade de ingerir mais calorias, né, para realizar um treino melhor, com uma qualidade melhor, eu posso manter uma prescrição, a mesma prescrição todos os dias, né? Como que eu faço isso? Eu tiro uma média desse gasto energético semanal. Então, o dia tem a semana tem 7 dias, eu pego o gasto energético de cada um desses dias, somo tudo e divido por 7. Então eu sei que a média do gasto energético desse paciente diário é de 2.650 calorias. Como que eu posso prescrever uma única dieta para ele seguir todos os dias? Colocando o déficit em cima dessa média semanal. Então eu posso simplesmente prescrever para esse paciente uma dieta de 2.150 calorias todos os dias, certo? Eu tenho uma média semanal com um déficit e eu posso, através dessa estratégia, realizar uma prescrição mais fácil. Uma prescrição que ele consiga seguir todos os dias, que ele consiga se planejar para comer sempre a mesma coisa, se isso for mais fácil para ele. Então, isso facilita muito a dieta. Quando que eu posso aplicar essa estratégia? Quando o paciente ele não tem a necessidade de comer mais calorias naquele dia, onde o gasto dele energético é maior, ou seja, ele consegue treinar bem, né, fazer as atividades físicas com disposição, mesmo sem comer mais calorias naquele dia onde o gasto energético é maior. Ou então, quando aquele paciente não sente tanta fome. Por mais que ele faça mais atividade física aquele dia, ele não sente tanta fome. Então, quando o paciente se aplica nessas condições, a gente pode tirar a média semanal e montar um déficit calórico em cima dessa média, com uma prescrição igual todos os dias da semana. E essa é uma excelente estratégia para você acelerar os resultados do seu paciente. Por que essa estratégia ela pode acelerar os resultados de emagrecimento? Porque se é uma dieta, um plano alimentar que o seu paciente consiga ter adesão, que ele consegue ter adesão, maior a probabilidade dele levar aquele plano alimentar, dele levar aquele estilo de vida para o médio e para o longo prazo. Quando a gente fala de emagrecimento, principalmente os mais expressivos, a gente sabe que esse é um resultado associado ao médio e longo prazo. Então, se o seu paciente consegue seguir um plano alimentar mais prático, que se adeque melhor à rotina dele para o longo prazo, né, ele vai ter resultados mais rápido. É melhor do que ele ficar saindo da dieta, errando a dieta, voltando no seu consultório, abandonando o acompanhamento porque não conseguiu seguir a dieta. Então, em casos como esse, você pode fazer uma única prescrição, todos os dias a mesma dieta, porque você já tirou uma média e colocou o déficit calórico em cima dessa média semanal. Fez sentido? E, obviamente, né, você tem que ter ali as técnicas para estimar esse gasto energético diário do seu paciente. Então, você tem que utilizar a fórmula da taxa metabólica de repouso para o paciente, a fórmula correta para o paciente correto, estimar ali o nível de atividade física diário. A aula não é sobre isso, mas eu falo bastante sobre esse conteúdo lá dentro da formação escola da nutrição esportiva. E tenho como vantagem, através dessa técnica, uma melhor organização por parte do paciente e mais praticidade. Nutri, perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi o paciente utilizando ali técnicas, dietas diferentes para dias diferentes, o paciente comentando: Igor, eu perdi o acesso ao aplicativo, então eu não conseguia, não sabia exatamente o que tinha que comer na terça-feira, fiz a mesma dieta da segunda, perdi o papel que eu tinha impresso. Então, realmente são muitas desculpas quando a dieta ela é mais complexa.